Vamos começar com COP30. Jovem Pan, na COP30. Em discurso na COP30, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030. Vamos com o nosso Bruno Pinheiro, que está acompanhando toda a movimentação por lá e vai trazer os destaques desta segunda-feira. Mas essa fala sobre fazer essa transição do petróleo para a energia renovável acontece justamente no dia em que a Petrobras descobre mais uma área de petróleo de alta qualidade, né, Bruno Pinheiro? Conta pra gente como é que vai ser o equilíbrio, então, entre esses dois tipos de energia com a descoberta ainda maior de petróleo por aqui. Bem-vindo. Evandro, vamos lá. Ótima semana a você, aos nossos comentaristas, quem nos acompanha. Começamos a segunda e última semana da COP30. Uma chuva muito forte nesta segunda-feira, nesse momento, inclusive, com várias reuniões e várias discussões. Só para entender e colocar todo mundo na mesma cena. Agora, com quem eu conversei aqui com alguns nomes ligados a essas negociações, revelam que estamos no momento mais difícil dessa negociação, porque é quando começou a falar de dinheiro, de investimento, e aí tem muita gente saindo fora. Ninguém quer colocar dinheiro. A gente já falou aqui dessa comparação de uma reforma de condomínio. Chegou numa reunião, todo mundo achando que é necessário reformar o condomínio, mas tem muita gente achando que não tem que colocar dinheiro. E aí, nesse momento, começa a ter uma dificuldade. Nesta segunda-feira iniciou uma reunião plenária com os ministros de pelo menos 160 nações para representantes, para discutirem sobre esses financiamentos. E aí essa reunião abre então com o discurso de Geraldo Alckmin, dizendo que não estamos mais na hora de ficar fazendo negociações ou tentando achar uma ideia. É hora da realização, do compromisso. E falou justamente sobre a energia renovável, de aumentar a eficiência energética. Em um outro momento, Geraldo Alckmin chegou a dar uma aula de saúde e também de energias renováveis, dessa mudança, da conservação do meio ambiente, porque ele também é especialista na área de saúde e sabe muito bem toda essa discussão do clima e do momento, o que está sendo discutido. Nesse discurso de abertura, Geraldo Alckmin fez um discurso muito duro e cobrando a cooperação de todos sobre esse assunto de energias renováveis. Vamos acompanhar. Na aceleração da transição energética para sair da dependência dos combustíveis fósseis, a meta é triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030. Essa data está logo ali, mas os dados mostram que a capacidade renovável hoje ainda é a metade do que seria necessária para alcançar a meta. Evandro, na última semana, o embaixador André Corrêa do Lago chegou a elogiar o que a indústria está fazendo aqui na COP30, com várias sugestões, o envolvimento na agenda global, e hoje Geraldo Alckmin voltou a falar também sobre a importância da indústria, com várias ideias e inovações para essa agenda global do clima durante essa conferência. Vamos ver. A incorporação do setor industrial e tecnológico ao esforço é imprescindível e demanda coordenação eficaz e focada entre governo e o setor privado, em áreas como descarbonização industrial, economia circular, matriz energética renovável, fomento aos biocombustíveis, pesquisa de novos materiais e processos de produção mais eficientes. Em um outro discurso, também numa agenda juntamente com a CNI, hoje na hora do almoço, Alckmin voltou a repetir o discurso de Lula sobre o combate ao desmatamento, chegar ao desmatamento zero, e também sobre os combustíveis, que foi um discurso lá no início da cúpula dos líderes aqui na COP30. Então, o esforço é, na quarta-feira, a chegada de Lula para conseguir avançar nessas negociações, reunindo com outros ministros, outros representantes.
já se fala em estender essa COP, que iria finalizar no dia 21 de novembro até o dia 24, por conta da dificuldade nessas negociações. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Um abraço para você. Se tiver novidades, vá chamando a gente aqui nessa chuvarada que atinge Belém nesta segunda-feira. Assim como em São Paulo, o tempo está amarrado por lá. Ô Alangani, conta pra gente como é que você avalia essas... Bom, já é de se esperar que o vice-presidente se manifeste dessa maneira, porque ele está num evento completamente voltado para a pauta ambiental. Mas há uma coincidência interessante nesta data, que é o mesmo momento em que a Petrobras anuncia a descoberta de petróleo de alta qualidade no Poçal. Ou seja, de que, sim, haveria a necessidade de uma transição, mas que ela não seria de uma hora para outra, se levarmos em conta o ponto de vista do vice-presidente da República. Olha só, Evandro, eu vejo que tem dois problemas no discurso dele. O primeiro é aquela ideia que basta você colocar mais dinheiro, investir, como se fosse uma questão de vontade política, que a transição energética vai ocorrer. E não é assim. Há vários processos em que a gente é dependente de combustíveis fósseis. Como é que você vai substituir aço, concreto, plástico, por exemplo, cápsula de medicamento, fertilizante? Então não dá. Né? O próprio processo agrícola, altamente dependente de máquinas agrícolas, tratores, enfim. O segundo ponto é a que preço? E aí está explicado porque ninguém quis colocar dinheiro. Porque veja, por exemplo, a gente tem uma das contas de energia mais caras do planeta e cheia de recurso hídrico aqui no Brasil, com energia renovável, enfim, né? O recurso hídrico e uma conta muito cara. Por que essa conta é cara? Por conta de subsídios, em parte, para energia solar e eólica. Então, é um tipo de discurso que é para inglês ver, pega bem na COP, mas não se sustenta na realidade. Fala, Piperno. Eu acho que as ideias, elas são necessárias, o que não quer dizer, por exemplo, que a transição, a substituição dos fósseis vai acontecer amanhã, daqui 2, 3 anos. Não, mas é uma ideia que tem que ser, é um projeto, uma meta que tem que ser buscada, né? O Brasil, à medida em que ele acha petróleo, é óbvio que ele quer fazer dinheiro no curto prazo e está muito certo em relação a isso, vai abrir mão de uma riqueza como essa. Agora, os combustíveis fósseis, eles são recursos finitos. Quer dizer, uma coisa não exclui a outra. Dá para se defender o aumento do uso da energia renovável com a manutenção da exploração do petróleo, mas você utilizar cada vez menos e ganhar mais dinheiro com a exploração, Piperno, ou seja, aumentar as exportações? No curto prazo, me parece uma solução, algo bem óbvio, principalmente para um país cheio de carência, porque, veja, amanhã depois, vamos lá, acabam os fósseis e o país não completou os seus ciclos aí de transição energética. Como é que fica? Então também tem que se preparar para isso. Agora, o talvez de mais animador é que há muitos projetos privados de muitas empresas que estão na COP, levando ideias, apresentando também mais soluções e manifestando intenção de fazer outras coisas. Aliás, isso está chegando inclusive à própria indústria automobilística que já estava instalada aqui no Brasil. É notícia, enfim, nesses últimos dias, de muitas marcas europeias, americanas, que já estão aqui, que começam a fazer acordos com montadoras chinesas para também ampliar a produção de carros elétricos aqui. Então, veja, não é algo que vai se esgotar amanhã, mas é necessário discutir e estabelecer metas. Piperno, você pegar o relatório da Agência Internacional de Energia, 80% ainda é dependente de combustíveis fósseis, e não é que falta vontade e tenha rodo, é uma questão da realidade. Então, mesmo. 80, ótimo, que seja amanhã 70, seja daqui 10 anos, mas 60. Colocar mais dinheiro, há um preço nisso. Agora, Zé Maria Trindade, a gente também não vê o governo não falando em exploração de petróleo. Durante a COP30, houve a defesa da transição para a energia renovável. Mas, nos bastidores e também fora deste evento, a gente percebe o presidente da República bastante interessado pela exploração do petróleo na Foz do Amazonas, inclusive, na região onde acontece a COP, e por mais descobertas como esta da Petrobras ali no Rio de Janeiro. Bem-vindo. Pois é, obrigado. Olha, esse é um assunto muito discutido e eu fui convencido de que depende muito pouco do governo. Me mostraram, assim, que isso é histórico na humanidade toda, algumas invenções que eram boas e ficaram pela estrada porque não dá lucro. Então, não é viável economicamente. Por melhor que seja a invenção, ela não vai em frente porque ninguém vai produzir.
Neste campo da energia, o deputado Arnaldo Jardim, ele foi o relator do combustível do futuro e me demonstrou ali de que há uma grande preocupação geral e depende pouco do governo. Pouco, não é que independe, mas depende pouco do governo. Há todo um esforço. O Brasil está na frente dessa transição energética porque tem possibilidades de sobra para produzir energia renovável, né? Não é só do vento, dos oceanos, já existe uma geração respeitável de energia usando a energia das ondas, né? Também solar. E uma grande novidade que ele me ensinou, que foi a energia atômica, né? Essas nucleares, essas usinas nucleares, elas não serão mais como as grandonas, Angra 1, Angra 2, mas médias e pequenas. Então é possível instalar uma média usina nuclear, que ela é limpa, é uma produção, por incrível que pareça, ou uma das mais limpas do mundo. As pastilhas podem ser reenriquecidas, né? E não representariam mais esses problemas de colocar num depósito sem saber o que fazer e assim por diante. Então, o Brasil está se preparando para isso e depende pouco do governo, mas depende, né, de incentivos e tal. E o governo explora o petróleo e tem essa pressão porque está nas mãos dele. A Petrobras é ainda estatal até um certo ponto. Tem gente aqui que duvida que a Petrobras seja estatal, porque o investimento externo de acionistas é muito grande, já houve uma privatização no mercado de petróleo, muito distribuição e tal, e que a Petrobras já não é mais aquela estatal pura, complexa, como era antigamente as estatais, né? Então é por isso. E isso é um debate tão profundo que aquele livro que fala a maldição do petróleo é real. Mas é real essa maldição se você fica dependente do petróleo e não produz conhecimento e não produz outras áreas com o dinheiro do petróleo. As cidades que dependem dos royalties do petróleo, se o petróleo faltar, falem. Não pode ser assim. Então, é uma área que tem que ser estudada. Agora, quanto à transição, eu sei que ela virá. Agora, ninguém sabe quando. Me disseram, daqui a 10 anos. Já passaram 6 anos desses 10 e não houve a transição forte. Arremate, Bruno Musa. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, vamos pegar dados importantes aqui do Ministério de Minas e Energia, falando um pouco do compilado de tudo que foi colocado aqui, tá? E esse primeiro ponto é que no Brasil nós temos mais ou menos 23-24% de energia produzida em solar e eólica, né? Só que há outras fontes alternativas, como por exemplo a hidrelétrica, que é uma fonte limpa no Brasil, e a nuclear, que foi deixada de lado por muitos países nos últimos anos e muitos estão retomando. Entraram no politicamente correto, não se deram bem e estão voltando agora com a energia nuclear. Só que tem um problema. Ela é a melhor energia, mais limpa e ela não é intermitente. Não tem problema de intermitência. Só que ela tem um custo alto para você produzir, construir as usinas. Nem precisa falar que no Brasil a Angra 2 e a Angra 3, tomada por corrupção, já gastou bilhões a mais do que se previa inicialmente e a Angra 3 não está pronta, ficou parada durante muito tempo. Então, a energia nuclear no Brasil representa 2% do que é gerado aqui no Brasil. Então, o governo Lula, ou o governo no geral, ele sabe que precisa do petróleo. Essa transição ela vai acontecendo aos poucos. Isso que é o mais importante. Como eu falei e volto a mencionar, o tal do politicamente correto tomou uma proporção tão nababesca nos últimos anos que acreditaram-se que você poderia manter um país funcionando a pleno funcionamento, crescendo, incrementando produtividade, simplesmente com energia solar e energia eólica, que ela é intermitente. Não existe isso. Mas se olharmos há 10 anos atrás, fica claro que a gente tem avanços. Novas energias surgirão. Hidrogênio verde, biomassa pode ser incrementado com mais produtividade. Enfim, o grande ponto é que não bate a narrativa versus a ação. A realidade é que o mundo ainda precisa e vai continuar precisando, por um bom tempo, de energias de combustíveis fósseis.